Agora nós vamos conversar com a Marcela Rossetti. A Marcela, ela é escritora. Ela escreveu Filhos da Lua, O Legado, que é o primeiro livro de uma série, na verdade. Uma história sobre lobisomens em Santos. E aí, Marcela, como começou esse interesse de escrever, em primeiro lugar, e em segundo lugar, escrever sobre lobisomens? Bom, eu vou tentar encurtar a história um pouquinho. Não, pode ser. Mas assim... Eu sei que o do lobisomens tem um pouco a ver com RPG. Tem, mas tudo começa mais ou menos quando eu tinha uns 14 anos. Muita gente tem, assim, um exemplo positivo, assim, né? Uma história mais positiva. Uma história um pouquinho negativa, mas acho que até a parte, os obstáculos que aparecem pra gente, fazem com que a gente avance, né? Ah, sim. Foi assim, eu tinha 14 anos, uma professora pediu para eu fazer uma redação. E essa redação valia nota, era como se fosse uma prova. Aí eu fiz meio que com o garoto mais bonito da sala que eu achava naquela época, né? Só que sabe como, né? Como é, né? Os garotos bonitos, inspiração e eu trabalho. Inspiração e trabalho, né? Então eu fiz sozinha a redação, entreguei para a professora. Algumas 2 semanas depois, ela entregou a redação de todos os alunos da sala, menos para mim e para ele. E aí eu toda tímida, né? Fui lá perguntar: oi, professora, por que eu não recebi a minha redação para nota? Ela ficou mó brava, olhou para mim e falou assim: não recebeu e nem vai receber, porque é impossível alguém como você ter escrito algo tão bom. E eu fiquei em choque, porque eu não entendi, né? Porque eu fiz na classe. Ela achou que eu tivesse copiado de um livro. Ela falou assim: não, você copiou de algum livro, de algum lugar, esse texto não foi feito por você. E eu não sabia o que dizer, eu era tímida. Aí ela mandou: faça outra redação aqui na minha frente. E ele ainda me defendeu, né? Eu falei assim: não, professora, eu vi ela fazendo sozinha. Ela fez sozinha, eu não fiz nada. Não tava lá. Eu juro. E aí, quando eu sentei para fazer a redação, eu estava tão, assim, triste e revoltada internamente, que a primeira coisa que eu pensei foi: um dia eu vou escrever um livro, e vou mostrar como eu sou capaz, entendeu? De realmente escrever uma redação como essa. E aí, isso me marcou. Passaram os anos, cheguei na época da faculdade, e aí, na época da faculdade, retornou essa lembrança, porque uma professora educadamente colocou assim a minha nota e um bilhetinho: olha, se foi realmente você quem fez essa redação, está muito criativa. Aí eu lembrei, né, que eu já tinha prometido um dia escrever um livro. E aí começou toda a saga do pensar, né? Sim. O universo, história, personagens. Aí você é de Santos e aí você falou: puta, eu quero fazer uma história ambientada em Santos. Primeira coisa, eu queria fazer ambientada no Brasil. Tá. Porque eu acho que nós, escritores nacionais, nós precisamos ambientar nossos livros, ou pelo menos grande parte deles, no nosso cenário, né, no Brasil. Tá. E isso não nos atrapalha. Quando eu lancei Filhos da Lua e o pessoal via que era no Brasil, ficavam encantados. A maior parte falava assim: nossa, que legal, é no Brasil. Nossa, eu sempre sonhei em ter uma história com heróis no Brasil. E, assim, uma vez eu encontrei um rapaz lendo meu livro num cantinho lá da Saraiva, e eu percebi pela capa, né, que era o meu. E aí eu fui conversar com ele, depois de um tempo, ele assim: nossa, eu só percebi que é autora nacional quando eu cheguei na parte que mostra que realmente é Brasil. Sim. E aí ele falou assim: nossa, que legal, e isso encanta muito. Aí, retornando, né, sobre a inspiração, o RPG me marcou muito. Eu joguei muitas campanhas de RPG e uma das minhas favoritas foi o RPG do Lobisomem Apocalipse. Entendi. Apesar do livro, a mitologia ser completamente, do Filhos da Lua, diferente da mitologia de Lobisomem Apocalipse, o que me inspirou de Lobisomem Apocalipse? Criar personagens, né, trocadores de pele, que fossem heróicos. Entendi. E não sofredores pela sua condição da transformação. Não são os lobisomens amaldiçoados. Isso, a lobisomens... troca de peles não é uma maldição. Tá. E sim algo comum para eles. Então eles construíram uma sociedade ao redor disso, né, que é passada pelo DNA, pela genética. É uma sociedade meio secreta. Isso, escondida atrás da nossa, onde suas crianças são treinadas desde pequenas nos refúgios, que tem até o cenário, né, tem a imagem do cenário no meio do livro. Tem no site filhosdalua.com, tem ele colorido esse cenário, que é muito bonito, né, um artista maravilhoso. E então, aí como eu quis fazer no Brasil, eu juntei cenário nacional, personagens heróicos, aí veio, bom, personagem principal. Tá. Né? Aí eu pensei: adolescente. Por que adolescente? Porque nós estamos num momento assim da moda muito grande, né? Assim, não é moda, mas assim o gosto pela literatura juvenil, Tá. né? Pelo IA, a literatura juvenil muito forte. Então os jovens eles estão buscando mais ainda desses livros para se verem nesses personagens. Então eu escolhi um personagem com 16 anos, mas eu sabia que já ia agradar de todas as idades, até os adultos. E eu me inspirei muito nos meus alunos.
né? Eu também sou professora, me formei em História, então sou professora de História, e eu via nas personalidades dos meus alunos a criatividade para criar personagens bastante reais, adolescentes reais, em um mundo de fantasia, com lobisomens, trocadores de pele, né, tendo que enfrentar esse universo que tem criaturas piores do que lobisomens para eles enfrentarem. Meu Deus, o que é pior que o lobisomem? É spoiler? Não é spoiler. Ah, tá logo no começo, né? Uhum. Então, tem alguns objetos chamados taus, que os lobisomens, que os trocadores de pele, eles não gostam de se chamar de lobisomens. Eles acham bastante ofensivos. Tá. Eles não são monstruosos, assim. Mas eles são aqueles grandões, sabe? Não são aqueles lobos. Tá. Aquele lobisomem grandão. É aquele tal. meio híbrido humano-lobo mesmo. Isso, que se transforma, fica grande, com quase 3 metros de altura, garras sim. e tal. Então, e tem esses objetos chamados taus, que segundo a mitologia deles, né, foi largada por um dos deuses criadores deles. E dali de dentro saem criaturas. Que atacam os seres humanos, tem toda uma... Elas são monstruosas, assim? Sim, sim. Também tem os trocadores de pele, que são de uma linhagem traidora, que são chamados de pérfidos. Né? Então, são vários inimigos, né? Os pérfidos, os taus, tem o próprio deus Hork, que prometeu retornar para a Terra. Então, tem... Só que, assim, no livro... Diversas ameaças. Diversas ameaças. Mas no primeiro livro, a maior ameaça para Bianca, que é a personagem principal, é ela mesma. Tá. Né? Ela tá se descobrindo. Exatamente. Traumas, enfrentar esse novo universo, entendeu? Tentar se encaixar nesse mundo que ela não sabia que existia. E as pessoas, não importa a idade, elas vão se vendo na personagem, porque todo mundo tem algo para enfrentar. É que é uma história de florescimento, né? Uma história Isso, de e de transformação né? interior. Sim. Esse é o tema do livro 1, transformação interior. Então, você começa com a personagem de um jeito e termina com a personagem de um outro jeito. E, no meio disso tudo, tem muito mistério do próprio universo. Então, apesar de ser um livro grande, de 480 páginas, eu recebo, entre as mais de 100 avaliações da Amazon positivas que eu tenho, né? Comentários sobre, nossa, eu li num instante, eu li em um dia, 2 dias, passei a madrugada lendo, porque a cada página você quer saber mais sobre esse mundo, mais sobre os personagens, até porque os personagens são, segundo os meus leitores podem olhar, bastante cativantes. E várias pessoas me perguntam, nossa, como você criou personagens assim que parecem ser tão reais que eu posso encontrar na esquina? Porque você pode encontrá-los na esquina. São inspirados em alunos. Inspirados em pessoas. Em pessoas reais, né? E Santos, aí agora vamos falar do cenário. Aí você escolheu Santos, que é uma cidade que eu acho super legal porque ela tem de tudo, que é uma cidade parcialmente histórica, mas moderna, relativamente rica, tipo, que você consegue encontrar muita coisa, né, dentro dela. E aí você quis fazer toda essa história dentro de Santos por causa disso, essa mistura que você consegue encontrar. Disso e também por um outro motivo. Como esse foi meu primeiro livro, eu acho que é muito importante que o escritor iniciante se sinta à vontade com o cenário que ele vai descrever. Familiaridade. Principalmente se for um cenário real, que exista. Porque o livro, 40% se passa em Santos e 60% num cenário fictício, que é o refúgio. Então, nesses 40%, eu resolvi falar de um lugar que eu conheço muito bem. Você usa marcos, alguma coisa assim? De Santos? Uso. Eu uso, ela passa pela praia, né? Então, tem os canais de Santos, que são famosos. E tem um importante ponto turístico, que é o Monte Serra. Que é histórico também, né? Que também é histórico. Legal. O Monte Serra, muita gente visita. Ele tem... Você pode chegar lá de 2 formas, de bondinho ou subindo 450 e poucos andares. Degraus imensos. Sim. E eu subi numa tarde super quente, para ver os detalhes. Com a intenção de fazer pesquisa. Do cenário, filmando, tirando fotos. Já foi mal intencionada. Isso. Cheguei lá, tirei fotos do lugar. Para quê? Porque quando eu chegasse em casa, eu escrevesse uma das principais cenas, que é a cena final. E que tem muita então samba, você vai começar a dar spoiler. Eu só queria dizer assim, que muita gente fica curiosa com esse lugar. E falar um dia, quando eu for em Santos, eu quero conhecer esse local. É engraçado, porque eu conheço o Santos, mas eu nunca fui lá. Mas agora eu quero ir. Vai lá. Viu? Deu certo. Dizem que tem lobisomens por lá, cuidado. Verdade. Então, projetos. Agora, o que você está planejando? Vai ter continuação já? Sim, a continuação ela está saindo provavelmente no segundo semestre, outubro, novembro, que nós estamos tentando organizar. Ela tem nome já? Sim, é Filhos da Lua, o Legado Sombrio. Filhos da Lua é a série, né? Isso. Aí, apesar do segundo livro vai ser o Legado Sombrio. Isso, o Legado Sombrio. Apesar da história do primeiro livro se fechar, começo, meio e fim, existe um gancho para a continuação. É normal. Isso é legal. Ainda bem que você não deixou abertão. Isso, muita gente fala assim, mas a história, ela não acaba, ela acaba. A história principal do livro 1, ela acaba, e existe um gancho para o livro 2. Então, como o tema do livro 1 foi autodescoberta, o tema do livro 2 é a descoberta do universo.
ainda mais. Então o universo vai se ampliar muito relação mais com o mundo com esse mundo, com novo. outras criaturas que vão surgindo, né? A familiaridade dela e sua posição nesse mundo. E ela tá mais velha já? Se passa uma semana depois. Nossa, então... Sim, mas como ela passa bastante tempo dentro desse cenário, passam-se vários meses, ela já mudou a idade dela, já tem 17 anos no livro 2 e continua assim. Melhor não falar mais coisas. O problema de falar continuação, às vezes você dá spoiler do primeiro. Tem que tomar cuidado. Pô, a gente já sabe que ela não morre no primeiro. Não, mas ok, né, não tem problema. Marcela, muito obrigado pela entrevista. É muito legal ver essa criatividade, essa paixão também que você tem pela criação disso tudo, né? Pela escrita, pelo cenário nacional, né? Por você ter utilizado, eu acho isso muito legal. E obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a entrevista. Obrigada de verdade. E é isso, assim, se vocês puderem também entrar no site para conhecer um pouco mais, www.filhosdalua.com. Lá tem um conto gratuito, que é de uma das personagens que está no capítulo 12. Então eu aconselho a chegar no capítulo 12 e depois, antes do 13, ou você pode ler o conto ou não. Tá, beleza. Tá bom? E vocês continuem acompanhando as entrevistas com os autores da Odisseia. Tchau, tchau.